Nós já recebemos uma porção de perguntas por escrito de pessoas que mandaram pelo site, sabiam que hoje a gente ia falar, né, sobre isso. Então tem uma mãe aqui, a Ana Tripac, ela mandou uma seguinte pergunta: mães com hipotireoidismo pode afetar a produção do leite? Depende, se você tiver um hipotireoidismo, ou seja, se a sua tireoide não estiver funcionando bem, e você não tiver tratada, se você não estiver controlada, tomando os remédios adequados, você pode ter uma baixa de energia, você vai ter um inchaço, você vai ter muito sono, você vai estar muito cansado, e aí você pode até também ter uma produção de leite diminuída, né? Isso infelizmente acontece, e mas quando você trata, você tem que controlar, saber se esse medicamento da tireoide está passando para o seu bebê ou não e como é que está indo. Você precisa conversar com o seu endocrinologista e conversar também com o seu pediatra, né? Na maior parte das vezes, uma mãe bem compensada, tomando o remédio direitinho, não tem nenhum problema. Isso não vai acontecer nada. Esse barulho todo é porque tem muita gente aqui em volta e tem gente me ajudando e propondo uma porção de coisa. Não se assuste com o barulho não, viu? Nós vamos continuar conversando. Então esse é o hipotiroidismo, é essa coisa que é importante. Tá vendo? Ela saiu lá, você viu? Ela, ó, vai fechar a porta, tá dando tchau para você. Então, nós estamos gravando e as pessoas estão nos ajudando. Então, hipotireoidismo é isso, viu, mãe? Não confundir hipotireoidismo com hipertireoidismo, que é exatamente o contrário. É quando você tem uma grande produção de hormônio, aí você fica agitada, não dorme bem, fica irritada. Aí o hipertireoidismo também não tratado é outra coisa que pode também prejudicar a relação com o seu bebê, etc e tal. Mas cada caso é um caso, você precisa ser examinada, você precisa ser vista pelo seu médico, pelo seu pediatra, pelo seu endocrinologista para poder resolver o problema. Ainda outra pergunta, ainda da Ana, é sobre translactação. Deve ser associado a algum medicamento como metoclopramida ou Equilide? Eles auxiliam na amamentação? Olha, eu fui um dos primeiros médicos, talvez, no Brasil, no passado, achar que algumas drogas podiam aumentar a lactação, e eu até escrevi sobre isso, publiquei. A gente usava na época a metoclopramida, né, cujo nome comercial todo mundo conhece, que é um remédio para vômito. Depois veio essa história desse remédio que você falou, o Equilide, que é um outro medicamento, e outros medicamentos ainda que sempre falo. Eu pessoalmente não uso nenhum. Eu acho que alguns deles até aumentam sim um pouco a produção de leite. Mas o que mais aumenta a produção de leite é a sucção do bebê. Quando você faz translactação e bota aquela sondinha junto do mamilo, o bebê sugando o peito e o leite saindo um pouquinho pela sonda, o que você está fazendo? Você está acostumando o bebê a mamar e ao mesmo tempo você está estimulando com a sucção a produção do hormônio, a produção de prolactina, que é responsável pela produção do leite e também depois a ocitocina, que ajuda na descida. Não precisa, na translactação simplesmente é a técnica que você deve ter visto na aula, com aquela sondinha, com aquele leite saindo junto do mamilo para o bebê. Para que a gente usa a sondinha? Para que o bebê sinta a resposta do leite descendo e continue sugando. Porque às vezes a mãe não tem muito leite, está no começo, ele não pega bem, se ele não sente o leite descer, ou se ele já foi acostumado à mamadeira, que é muito mais fácil ver muito leite, ele acaba não fazendo um esforço grande e ele não estimula a produção de leite na mãe. Então é preciso aí a gente fazer a translactação ou a relactação. Antigamente a gente chamava de relactação, que era fazer a mãe voltar a amamentar. A translactação é mais um nome diferente da mesma coisa, que a gente usa mais quando a gente quer ajudar uma mãe que já está amamentando a ter um pouco mais de leite, né? Eu não associo remédio nenhum. Aliás, eu não gosto de remédio. Eu tive casos recentes até de mães que estavam produzindo leite, estavam com a mama lotada de leite, tinham dificuldades para drenar, o bebê engasgava, não pegava bem, e infelizmente alguém indicou esses remédios. Mas não era mais, não precisava produzir mais leite, pelo contrário, deixa o bebê sugar para esvaziar a mama nas primeiras semanas, para não ter um problema de estase láctea e às vezes até um problema de dificuldade de drenagem do seio, né? Então é muito cuidado com medicamentos. Toda vez que você tenta, esses remédios todos, teoricamente, eles atuariam no cérebro. O Equilíbrio, por exemplo, é um remédio para ansiedade. Ele tem contraindicações importantes. A reação colateral dele é estimular a hipófise para produzir esse hormônio, a prolactina, por isso que não pode ser usado de rotina. Tanto é que se você usa muito, muito, muito em qualquer pessoa, você começa a hipertrofiar essa área cerebral que produz a prolactina, lá na hipófise, né?
E isso é fundamental. E outra coisa também, ainda uma pergunta dessa mesma pessoa, é se compressa quente para mamas engurgitadas. Em que momento é indicado o uso de compressa quente? Ou fria? Existe artigo sobre o tema? Claro, é contraindicada fazer compressa quente. Eu não sei quando é que alguém inventou que põe compressa quente. A compressa quente aquece, dá vasodilatação e aumenta a estase ainda. Hoje a gente sempre usa compressa fria para esvaziar o peito e para diminuir o excesso de calor, de queimação, até de infecção, até para combater febre, sensação desagradável com a mama, a gente acaba fazendo compressa fria. Eu sempre falo para minhas clientes o seguinte: não use compressa quente. Se alguém mandar você usar compressa quente, pare, pense e converse com o seu pediatra, que ele vai te explicar que o melhor mesmo é usar a compressa fria. O que acontece com a amamentação é que muita gente tem experiências do passado que hoje a gente sabe que não funcionam, né? E que começou realmente a mudar muito. E aí o que, que acontece? As pessoas ficam repetindo experiências que elas tiveram, mas que nem sempre deram certo, e às vezes eram complicadas, né? Uma delas é essa história de compressa quente. Outra delas é essa história de usar remédio para aumentar leite. Às vezes, houve uma época que tinha gente que no parto, ou às vezes infelizmente numa cesárea, já injetava medicamento que teoricamente ia aumentar o leite. Um absurdo. Isso não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Amamentar é um ato natural que depende muito da relação do bebê, da mãe, da paz, da tranquilidade, do apoio da família para ajudar a resolver o problema, né? Você deve ter visto isso numa das aulas nossas. Tem uma mãe que me manda, eu acho que é a Márcia Lima, falando sobre losartana, que deve ser um diurético. Ela deve estar, pode atrapalhar no ganho de peso do bebê, o bebê não ganha peso e o pediatra culpa o medicamento. Por que, que você toma esse medicamento? Você está com pressão arterial elevada, você está fazendo algum regime, você está querendo desinchar o corpo. Eu imagino que esse remédio aqui é um diurético. Se ele for um diurético, a discussão se ele passa ou não pelo leite tem que olhar naquela tabela dos remédios. Na verdade, na maior parte das vezes, não. Mas o que precisa saber é por que você precisa tomar esse remédio. Talvez hipotensor, talvez você está com pressão arterial elevada. Tudo isso tem que ser discutido. A minha sugestão é você pegar aquela aula que nós colocamos para você e aquela tabela que foi colocada, verde, amarela, vermelho, lembra disso? Procura na lista de vermelho se está lá losartano. Se não tiver, vai na de amarelo. Se tiver na verde, você pode tomar. Mas na verdade, se for para pressão arterial elevada, ou por um regime, ou por edema, ou por alguma coisa desse tipo, você tem que entender qual é a relação médico-paciente, qual é a relação custo-benefício. É melhor tomar o remédio, não tomar o remédio, por que, que você toma e como é que isso se relaciona com a amamentação. Né? Agora aqui tem uma outra pergunta bem mais complicada. Uma criança com megacólon congênito. O que, que é isso? Megacólon é uma doença genética hereditária por um problema de malformação a nível da mucosa intestinal, que às vezes não tem formada os nódulos nervosos necessários para fazer a contração peristáltica, que é aquela onda que faz as fezes andarem. Aí isso dilata porque as fezes não andam e pega megacólon. O que é isso em medicina, em medicinês, né? Usando o grego sempre como a língua auxiliar. Mega é grande. Colo é intestino. Então, megacolo é o intestino grande, largo, muito grande. Congênito é porque foi gerado já assim, é uma doença hereditária. Então, megacólon congênito é isso. Esse bebê que estão me falando aqui, ele tem 4 meses e após cirurgia ele foi prescrito uma fórmula e a mãe amamentando pouco. Estou tentando o aleitamento exclusivo, já que ela sairá do emprego atualmente. Ela oferece o seio 2 vezes e mamadeira. O bebê vem subindo na curva de peso, mas se encontra em percentil 3, provavelmente porque o diagnóstico não foi feito a tempo, ele não se alimentava, não funcionava o intestino dele, então ele é bem pequenininho. Diante dessa patologia, o bebê pode ser amamentado exclusivamente no peito? A colostomia está funcionando, ou seja, esse bebê então, o que é colostomia? Estomia em grego, em medicina, significa boca. Colostomia é uma boca no intestino. Quando a criança não consegue evacuar pela região anal, o médico opera e abre um buraco na parede, põe uma bolsa para que as fezes esvaziem e a criança não sofra. E ela não tenha problemas graves. E a colostomia é uma coisa que se deixa durante muito tempo até a criança crescer, grande.
para ela ter condições vitais de o médico então poder juntar os pedaços de intestino que são sadios, porque é um pedaço que está grande lá, se corta, se tira e se emenda. Enquanto isso não acontece, você tem que nutrir bem. E olha, nada contra amamentar. Se o bebê está crescendo bem, se ele se aceita bem, se o pessoal que está vendo, se o cirurgião está percebendo que ela está evoluindo, mantém a amamentação, não tem nenhum problema não. E claro, vá seguindo essa criança de perto, porque é uma criança de risco, né? Com problemas intestinais difíceis, né? E evidentemente essa família precisa de muita ajuda, muita orientação e parabéns a essa mãe que vai ficar em casa para cuidar do bebê, né? Na verdade, essa situação de doenças graves, congênitas, são realmente impedimentos às vezes para a amamentação. A gente tem, porque não é só a doença da criança, é também a sensação emocional da mãe, a família, o estresse. À medida que eu vou vivendo e trabalhando com mães, com crianças e com famílias, eu sempre me convenço que a principal dificuldade para amamentar é uma mãe emocionalmente com problemas, difícil de resolver. E aí a gente tenta de tudo, mas o problema emocional dessa mãe dificulta muito ela enfrentar os problemas. Não é por culpa dela, não é que ela não queira amamentar. É que ela está tão estressada, tão problemática. Eu tive casos recentes desse tipo, crianças muito graves, em que a gente quer ajudar a amamentar, mas a mãe tem história antiga de doença, tem depressões antigas, vai para o parto com dificuldade, não é bem o que ela esperava, ela não dorme bem nos primeiros dias, nem sempre tem apoio da família, do marido. E aí você fica insistindo, insistindo, ela sofre, ela chega uma hora que ela desiste e não é culpa dela, nem é culpa de quem está ajudando. É uma situação emocional grave que precisa tomar cuidado, né? Depressão pós-parto, que é uma coisa que existe, precisa ser cuidada e tratada com muito cuidado e com muito apoio e que dificulta muito a relação com o bebê. A mãe começa a ter muita dificuldade de cuidar da criança e isso tudo são coisas que acabam diminuindo a produção de leite e a prolactina, né? Isso é muito importante. A outra pergunta aqui é sobre os direitos da mãe que amamenta, da Dilmara. Existe um laudo emitido pelo pediatra que seja válido no caso da mãe precisar voltar ao trabalho após 3 meses de licença? A mãe é professora municipal. Justificativa, escola em zona rural. Não estou entendendo. Você não vai ter os 4 meses, nem 4 meses de licença, é isso? Você vai voltar com 3 meses? 3 meses, Por Mas quê? não é aqui no Brasil. Estão me dizendo aqui que isso aqui não é brasileiro. Bom, porque nós aqui no Brasil temos licença de 4 meses, ou em alguns casos de 6 meses. Mas tem uma notícia boa para dar para vocês. Ontem eu recebi uma mensagem do Senado Federal, no dia 24 de maio, eu vou ter uma reunião com os senadores lá e com o pessoal do Senado para discutir a licença maternidade de 1 ano, que nós vamos tentar botar isso como projeto de lei. Nas TVs assim modernas tivemos um problema técnico, né? Eu estava falando, de repente apagou a luz, etc e tal, aquela primeira parte da nossa conversa ficou para vocês, agora reabri de novo. E tive até que de mudar de lugar aqui na gravação, né? Estamos com um novo cenário aqui. Tá melhorzinho, vê? Então, eu estava falando com a Dilmar. A Dilmar é uma das nossas participantes do grupo de aleitamento materno, que atualmente está fora do Brasil. Parece que está em Paris, a Dilmar. Então, essa pergunta deve ser relacionada a problema lá, porque ela fala em 3 meses de licença. Estranho, porque eu achei que aí em Paris, aí na França, a licença maternidade fosse maior. Eu sei que no Canadá, por exemplo, são 18 meses, 1 ano e 6 meses, né? Inclusive no Canadá de fala francesa, pelo menos as informações que eu tenho. Agora, na verdade, Dilmara, a tua pergunta aqui, eu não entendi bem. Existe um laudo emitido pelo pediatra que seja válido com o caso da mãe precisar voltar ao trabalho após 3 meses de licença? Ou seja, você quer um laudo para dizer que você não deve voltar ao trabalho com 3 meses, é isso? Ou seja, tentar prorrogar a licença com o laudo pediátrico? Você pode fazer, existe aqui no Brasil, uma prorrogação até 15 dias por um problema de doença da mãe e você também pode ter uma diminuição de meia hora por dia para amamentar até 6 meses se você realmente estiver trabalhando e o seu pediatra dizer que isso é importante. Na verdade, a nossa luta, eu estava falando para vocês, é aumentar a licença maternidade no Brasil. Eu sei que isso não é uma coisa tranquila só para todo mundo. Eu luto por isso no Brasil e tem gente que me apoia, tem gente que não gosta da minha fala. Eu, inclusive, como eu falei para vocês, estou tentando contatos. Provavelmente vou estar lá no dia 24 de maio nessa conversa, falando com o senador,
fazendo uma audiência pública, depois dando uma aula. Para outra vez eu tive lá já uns 4 meses atrás, agora vou voltar. E eu quero ver se eu apoio o senador e depois, se for o caso, a Câmara dos Deputados, de gente que entenda a importância da ligação mãe-filho e a importância dos primeiros 1000 dias, e pelo menos no primeiro ano, de a mãe poder cuidar do seu filho e o pai também poder ajudar essa mãe e ter pelo menos um tempo maior também de licença paternidade. É claro que tem problemas econômicos, tem dificuldades profissionais, tem dificuldades para essas mães com medo de perder o trabalho, é tudo verdade. Mas o mais importante de tudo é que você pode achar leis que permitam resolver a coisa meio assim, adaptando as ideias. Por exemplo, o patrão, o empregador, não vai perder dinheiro, porque ele vai ter descontado nos seus impostos o salário que ele vai ter que pagar para uma pessoa que não está trabalhando, que ele vai ter que ir por outro lugar, primeiro. Segundo, não é obrigatório que todas as mulheres tenham essa licença de um ano. Algumas não querem. A maior parte delas quer, porque elas trabalham para ganhar e ajudar o marido. E elas preferem ficar cuidando do bebê, mas não perder o salário, senão elas vão ter dificuldade econômica. Agora, tem mulheres que não querem. É uma porcentagem pequena, mas que não estão afim de ficar em casa, ter problemas profissionais, etc. E tal. Então, a lei tem que pensar nisso. Tem que ser alguma coisa que seja obrigatória do ponto de vista trabalhista, mas pode ser opcional, depende da mãe, depende das situações em que ela esteja enfrentando. Se a criança é doente, especialmente, seguramente ela tem que ter essa opção para poder ajudar seu filho um pouquinho mais, tá bom? Olha, nós temos uns probleminhas técnicos aqui com queda de energia, está chovendo muito aqui, desculpe, viu? Tivemos que fazer um novo link, vamos continuar agora. Então, espero que você esteja nos vendo agora. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte: eu estava respondendo sobre os direitos da mãe que amamenta, né, para Dilmara. E eu fui informado pelo pessoal meu aqui que a Dilmara é uma das nossas seguidoras no curso que está fora do Brasil, provavelmente ela está lá na França. E talvez essa pergunta dela tenha a ver com isso. Porque, se não, eu não entendi, porque o Brasil inteiro tem no mínimo 4 meses de licença maternidade. Excepcionalmente, algumas empresas têm 6 meses de licença. Então, e também eu não entendi bem o teor da pergunta, Dilmara. Será que você está querendo saber se o pediatra pode dar um atestado para tentar prorrogar a licença maternidade? É isso que você está me perguntando? Depende. Parece que você pode, em alguns casos, aumentar um pouquinho o tempo de licença maternidade, no máximo de uns 15 dias, atestando que a criança está precisando, que não está bem de saúde, etc. E tal. Mas, teoricamente, não, pouca gente não consegue aceitar isso. Nós levamos um tempo grande, conseguimos aumentar para 6 meses a licença maternidade em alguns casos, não em todas as firmas. E agora a nossa luta é tentar aumentar para um ano. Eu ando nessa luta há muitos anos, tenho passado pelo Brasil inteiro falando da licença maternidade parecida com outros países. O Canadá parece que tem 1 ano e 6 meses, outros países chegam até 2 anos. O pai pode também ter 1 ano depois que a mãe volta ao trabalho, porque é importante essas pessoas acharem que as crianças precisam ser cuidadas pelo pai e pela mãe, e que a família é fundamental no desenvolvimento dessas crianças. Aliás, ainda hoje eu dei uma entrevista para a Rádio CBN exatamente sobre estresse tóxico precoce, falando sobre a importância do distanciamento da mãe e do pai, de quem cuida dos bebês, o fato de você não acalentar, né? E, na verdade, não sei se era essa a pergunta da Dilmara, mas a nossa luta é muito grande. Eu vou estar, parece que no dia 24 de maio, lá no Senado, conversando com os senadores e ver se a gente consegue começar um projeto de lei para tentar levar a licença maternidade no Brasil para um ano e, se possível, o pai pelo menos um mês. Por quê? Porque a gente acha isso fundamental para prevenir o sofrimento das crianças, prevenir o desmame precoce, prevenir o chamado estresse tóxico precoce, crianças que sofrem por não serem bem cuidadas, com alterações cerebrais. E isso vai depender muito de apoio. Eu preciso de apoio das mães do Brasil, das pessoas que assistem, das pessoas que trabalham com aleitamento materno, para ajudar, se sair esse projeto de lei, e a gente tentar trabalhar em uma situação que possa realmente ser reconhecida. O medo que as pessoas têm, eu entendo, por isso que tem gente que não concorda, é de a mãe perder o trabalho, perder o emprego, não conseguir tocar sua carreira profissional. Agora, as mães mais pobres, as mães operárias, as mães que têm empregos e que têm esse emprego para ajudar a sustentar a família, elas querem cuidar do seu filho e querem ficar perto dele. E ficam desesperadas à medida que está chegando perto dos 4, 6 meses. Eu vejo isso todo dia no meu consultório. Ah, doutor, mas eu vou voltar ao trabalho, o que eu faço com o meu bebê agora?
Se você consegue prorrogar até 1 ano, na cidade a criança, a maior parte das vezes já está andando, já está falando alguma coisa, já está comendo sozinha, já sabe se defender, já pode ficar um pouco mais tranquilo, sem sofrimento, pensando que a mãe vai sumir. E aí você não tem uma coisa que aquele filósofo famoso, o Bowlby, diz de que mães que abandonam os filhos para ir trabalhar numa fase tão precoce, antes dos primeiros 6 meses, algumas crianças apresentam uma coisa chamada síndrome de privação materna. São crianças que choram muito, que não comem bem, que regridem, que não dormem direito, que ficam agressivas, que ficam irritadas, que aumentam, diminuem a imunidade, etc. Então, qualquer coisa que seja feita para ajudar as mães a poderem ficar mais tempo com seus filhos e amamentarem é fundamental para o desenvolvimento de uma personalidade adequada. Tá bom, Dilmar? Eu não sei se nós erramos achando que você está falando de outro país. Senão você manda avisar a gente qual é a tua dúvida principal. Tem uma outra pergunta, ainda da Dilmar. A Dilmar está mandando todas as perguntas aqui hoje. É sobre o famoso sapinho. Puérperas que eram orientadas e buscarem ajuda profissional de obstetras ou pediatras ou banco de leite. No caso de agravamento das mamas, a orientação é o fluca nasal. Eu não receito remédio pela internet. Cada caso precisa ser avaliado. O chamado sapinho, que o pessoal generaliza, aquelas manchas brancas na boca do bebê, às vezes diarreia, às vezes assadura, diarreia e irritabilidade perianal, pode ser realmente o tal do sapinho, que na verdade é a monilíase oral, né? Ou a cândida, que são infecções que às vezes a mãe tem já na gravidez, que ela tem na mama, que ela tem, ela passa para o bebê e o bebê também tem, e ficam a mãe e o filho se passando um para o outro, e às vezes na criança essa coisa é muito séria e tem que tratar. O pediatra tem que ver, o obstetra tem que saber se a mãe tem, se tem que estar mãe e filho. Eu tenho alguns casos muito sérios de monilíase oral, de monilíase intestinal, com diarreia, com mal-estar, com muita assadura. E às vezes bebês precisam ser tratados durante muito tempo com substâncias que melhoram a proteção e remédios, né, que podem ajudar a combater a monilíase. E que às vezes o bebê tem até a monilha e ele é assintomático, você não sabe que ele tem, mas a mãe começa a ter problemas, tal. Então a gente usa cremes específicos da mama, cremes na assadura, às vezes a gente dá remédio por boca, antifúngicos, né? As nistatinas, etc. Só que a gente não pode receitar, porque é errado você, antiético, você ficar receitando as pessoas, né? Se você tem agravamento na mama, você pode tratar a mãe com remédio, e eu sempre associo nos tratamentos da mãe e do filho uma substância que é um probiótico que melhora a produção de anticorpos e melhora bastante a imunidade da mãe com os probióticos, né? E então a associação de antifúngico pode ser uma nistatina, não vou dar nome comercial, claro, pode ir junto com cremes que tem essas substâncias que você fala aqui, que são antifúngicos, e evidentemente também nós associamos remédios para mãe e para criança, que são probióticos que aumentam a imunidade. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa sempre fazer, né? E uma coisa também que as pessoas sempre me perguntam, tem outras perguntas aqui, tem uma pergunta muito interessante. Qual a produção de leite genética? Existe relação com a produção das mulheres da família, mãe e avó? Aí não é tanto genética, viu? Aí pode ser, evidentemente, também problemas de mama, problemas de tamanho de mama, mas geralmente se tem tecido adequado produzindo leite, não é esse o problema. Pode ser pequeno ou grande, mas lá para amamentar. E não é que você ter leite ou não ter leite é genético. O que acontece frequentemente em algumas famílias é que a influência das gerações, é o que a gente chama de transgeracional, acabam interferindo, né? É muito duro para uma mãe que quer amamentar, que está tentando ao máximo, vir uma vovó e dizer assim, na família nossa ninguém tem leite, você cresceu, não te dei leite, pode parar com bobagem, esses pediatras ficam enchendo, dá uma madeira e pronto. Ainda hoje eu tive um problema parecido desse no consultório. Minha mãe falou, a minha avó diz que ela nunca isso é bobagem, que isso é agora conversa, que ela sempre deu uma madeira, nunca aumentou ninguém e tal. E isso influencia negativamente a mãe. E aí você pode ter a influência de uma avó para uma mãe para uma filha, né? O que eu sei e que a minha experiência me ajuda é que toda vez que eu tenho uma paciente com alguma dificuldade para amamentar, e se a avó amamentou, é muito mais fácil de cuidar. Se a mãe ou a avó da mãe
a avó do bebê não amamentou, começa a haver problema, porque ela não acredita que você vai fazer a filha dela amamentar se ela não amamentou. Provavelmente porque ela não teve ajuda, porque ela não teve ninguém que pôde ajudá-la a trabalhar também, né? Isso tudo é importante e a gente tem que pensar assim, né? Outra coisa é, a média de peso de prematuro, qual o ideal? Não entendi. O que quer dizer isso? O prematuro pode ser prematuro em idade, nascer antes de 34 semanas ou 32 semanas. O nascimento ideal está entre 36 e 40 semanas, embora o ideal mesmo é 38 e 40. Teoricamente, todo bebê que nasce com menos de 36 semanas de gestação é um prematuro. Em idade, que pode ter um peso grande. Inclusive tem os chamados gigs prematuros, bebês com 32 semanas e com peso de 2.800. Mas você pode ter crianças a termo com peso baixo, às vezes com peso de bebês prematuros. Mas não é que eles sejam prematuros, eles são pequenos para a idade gestacional. São crianças que às vezes tiveram um problema de crescimento intraútero, às vezes um problema de placenta, tiveram o que a gente chama de desnutrição intrauterina e são PIGs. E aí são bebês que nasceram a termo de 40 semanas, não tem nada de prematuro, mas tem o problema de ser baixo peso. E aí eles têm uma tendência maior a ter problemas metabólicos, hipoglicemia, e que você precisa cuidar. No prematuro já o problema é muito mais respiratório, também renal. E são duas crianças, às vezes, que têm o mesmo peso, uma é prematura e outra não. E às vezes você tem prematuros com peso de quase 3 quilos. Tem o filho de mãe diabética, que pode ser um prematuro com 3,5 kg, tal, porque esses bebês são gigas, eles acumulam bastante gordura. Então, na verdade, não existe um peso que define. Aliás, quando eu fiz o meu doutoramento, há muitos anos atrás, na Unicamp, eu fiz curvas de crescimento intrauterino para o Brasil, usando as curvas daqui da região de Campinas, em que eu mostrava a diferença de crescimento de bebês em função das características da família, da profissão da mãe, das doenças que a mãe podia ter. Por exemplo, as mães tabagistas, as mães que tomavam álcool, que tomavam cigarro, elas tinham tendência a ter bebês muito menores, né? E às vezes elas tinham dificuldades para amamentar também, com essas crianças pequenas e bem menores, né? E finalmente uma pergunta interessante também aqui, a tal da icterícia provocada pelo leite materno. Isso é uma coisa tão antiga. Antigamente tinha essa mania. Estava com icterícia. Não era por RH negativo ou porque a mãe era O e o bebê era A ou B e eles não sabiam explicar. Eles achavam que era leite materno. Tinha gente que mandava parar a amamentação para ver se passava a icterícia. Tinha gente que achava que era uma gordura do leite que a prandial que levava a esse aumento da icterícia. Hoje isso é muito discutível. Não se faz mais isso. Quando uma criança tem icterícia e a gente não entende por que, a gente investiga. Pode ser por um sistema, pelo tipo sanguíneo RH negativo ou positivo, mas negativo, e o bebê ser positivo, por exemplo. Pode ser pelo sistema BO, a mãe ser O e o bebê ser A ou B. Pode ser pelo sistema MN, que é um sistema pouco conhecido de tipo sanguíneo. Pode ser por outras doenças metabólicas. Pode ser por doenças anemias, problemas mais sérios. Pode ser uma chamada doença hemolítica do recém-nascido, que são doenças mais graves. Pode ser uma doença do fígado da criança, ou seja, icterícia tem que ser analisada e diagnosticada pelo médico. A criança está amarelinha, está grande, você dosou, as bilirrubinas estão altas, você precisa saber se a chamada bilirrubina é direta ou é indireta. Se for a direta, tem que ver o fígado dessa recém-nascida. Se é indireta, é porque deve ser alguma coisa associada à hemólise, à destruição de glóbulos vermelhos, a gente precisa saber por quê. Mas tem que ser diagnosticado. Não tem nada a ver com aleitamento, não tem nada a ver que parar com amamentar, tem que fazer o exame. Eu estou com um bebê assim hoje, prematuro, está ictérico, não tem nada a ver com o leite da mãe que está tentando amamentar, então tire esse medo, né? Uma pergunta também que apareceu aqui é qual o melhor tratamento de uma vesícula no mamilo? Quer dizer, tem uma bolha no mamilo? Tem que ir no obstetra ver o que é isso. Nada de espetar com uma agulha, como estão perguntando aqui. Isso é perigoso e contamina e pode trazer problemas sérios. Você tem que ser examinada, ver o que é isso. Se precisar fazer alguma coisa, é sob a visão do médico, com os cuidados de higiene, de antisepsia e até com anestesia, para você não sentir dor, porque aí é sensação. Usa de anti-inflamatório? Não usa anti-inflamatório sem recomendação médica. Aliás, se possível, nunca use, nem mesmo quando alguém te receita, se você puder ficar sem tomar anti-inflamatório, principalmente estando amamentando, é melhor ainda, né? Tem algumas outras questões aqui, né? Veja, por exemplo, tem uma sobre a quantidade de ferro
no leite humano e a ferro nas fórmulas, quando a mãe não pode amamentar. Em caso de aleitamento misto, é necessário suplementar após o sexto mês e antes. Suplementar ferro. Também é a mesma coisa. Se você está dando fórmula, mesmo que ela tenha ferro, você precisa ficar de olho se ela não tem uma anemiazinha. Aí, nesse caso, você precisa dosar a transferrina e o ferro sérico para saber se ele tem um déficit de ferro. Porque às vezes você tem uma anemia sem perder ferro. E são anemias diferentes, que dá o ferro é até pior, né? E claro que você tem que também sempre lembrar que quando você tem uma fórmula à base de leite de vaca, mesmo que ela tenha ferro na composição, a tendência a perder ferro é maior do que quando você mama no peito, que geralmente a criança não perde ferro e nem anemiza, né? Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, para ajudar vocês. Tempo das mamadas. Existe um tempo ideal para o bebê ficar mamando no peito? Muitas mães acabam desistindo de amamentar quando o bebê não ganha peso. Se o bebê fica muito tempo, mais de 1 hora, ele está chupeitando e não sugando leite? Não. Precisa ver, cada caso é um caso. Você tem que ver, olhar o bebê, ver por que ele está mamando, se ele está usando bem o seio, se ele está conseguindo usar o chamado leite posterior, aquele leite final, se ele está sugando bem. E às vezes ele fica muito tempo no peito ou chora muito para tentar estimular a produção de leite. E aí você tem que vencer essas dificuldades, vendo cada caso e ajudando, né? Não existe um tempo oficial. Geralmente as pessoas ficam sempre com dificuldade de subir. Algumas perguntas são repetidas, né? São outras pessoas que entram e repetem as perguntas, né? Na verdade, a vivência da amamentação e quando você faz uma pediatria voltada não só para tratar as doenças, mas para fazer prevenção e puericultura, quando você valoriza muito a relação paciente-família, mãe, médico, pediatra e os familiares todos, é muito importante. Por exemplo, às vezes eu vejo casos em que o problema não é na criança, o problema não é na mãe, é em todo o entorno que está em volta dessas famílias. Às vezes pessoas que entram no meio da relação pai, mãe, criança e às vezes atrapalham em vez de ajudar. E às vezes pais também que não se prepararam para ser pai. Eles não sabem que eles têm que ficar perto dos seus filhos quando as crianças nascem, que seria muito bom que ele tivesse uma licença pelo menos de 1 semana e pudesse ajudar essa mãe. Não é ajudar amamentando, que quem amamenta é a mãe. Não é ajudar só pegando no colo, trocando a fralda de vez em quando. Não, é ficando perto, é entendendo o que está acontecendo, é apoiando e ajudando. São casos que a gente vê todos os dias, né? E que, evidentemente, às vezes as pessoas não se dão conta da necessidade que existe dessas pessoas se ajudarem mutuamente. Na verdade, tem um livro meu chamado Nascimento e a Família, Alegria, Surpresas e Preocupações, em que eu foco principalmente os jovens casais que, de repente, chega um bebê em casa, eles não estavam preparados, eles não sabem o que vai acontecer. Eles pensam que a vida vai continuar como antigamente. E aí, às vezes, doenças antigas da família, ansiedade, depressão, problemas graves que necessitavam terapia e que melhoraram, eles renascem no momento do parto logo depois dele, porque a mãe fica estressada, tensa, cansada e começa a ter depressão, acha que não vai conseguir resolver, chora, diz que não dorme, que ela fica ansiosa, que o bebê chora. Mas eu ponho no colo e ele fica quietinho. Aí eu ponho na cama, ele chora. Esse menino está viciando em cola. Aí vem gente que fala, ele vai se acostumar, ele vai ser mimado, deixa ele chorar um pouquinho. Aí a gente vem falando que o bebê que chora precisa ser atendido, ele não deve ser abandonado, ele precisa ser apoiado, porque isso dá depressão, estresse no bebê e você pode ter associado a isso uma depressão com lesão cerebral de neurônios por causa do estresse tóxico, que é a produção de hormônios do rim e os hormônios a adrenalina, né, da suprarrenal e o cortisol cerebral, que acabam dificultando as relações das sinapses ao nível cerebral. Ok? Mais perguntas? Olha, nós estamos terminando por aqui. Estamos esperando. Tem mais perguntas chegando. Deixa eu ver a pergunta que está chegando aqui para mim. Deixa eu ver. Tem mais uma aqui. Bibliografia para estudar o desmame? Para que você quer estudar o desmame? Eu estou aqui para ajudar a amamentar, não para desmamar. Então nós precisamos conversar sobre isso. Eu tenho, no capítulo do meu livro, eu falo um pouco de desmame, mas o desmame hoje em dia, ele é feito quando mãe e filho resolvem desmamar. Eu acho que ninguém deve dizer assim, desmama com 1 ano, desmama com 2 anos, nossa, está mamando com 3.
é uma questão de uma decisão da família de começar a trabalhar. Agora, vou contar uma coisa para vocês que eu ensino algumas mães. O pessoal aqui não deixa eu falar, vocês estão escutando eles falar, eles falam muito nessa sala aqui. Viu? Então é o seguinte, ó, estão dando risada de mim. Então é o seguinte, olha, qual é uma técnica que eu uso quando uma mãe está muito angustiada e está precisando desmamar, não aguenta mais, o bebê está com 2 anos e meio, 3, ela quer desmamar. Eu brinco com eles que falo assim, ó, quando você resolver desmamar, o primeiro passo, na minha opinião, na minha sugestão, é você ir acertando os horários. Não dá para desmamar um bebê que ainda está na fase da autodemanda ou da livre demanda, que mama toda hora. Chorou, a mãe põe no peito. Aí põe no peito para ele dormir, ele suga e dorme de novo. Se ele está nessa fase, você tem que mudar a fase para desmamar, senão você não vai conseguir. Então a primeira fase é acertar os horários. Horário para almoçar, horário para jantar, horário para comer fruta, horário para tomar a frutinha dele, hora para amamentar. Quando você conseguir acertar horários, por exemplo, levanta de manhã, amamenta. No meio da manhã toma uma fruta ou suco, alguma coisa. Almoça, aí amamenta de novo. À tarde come uma fruta. Aí ele mama, aí ele janta e depois amamenta. Se você chegar nessa fase, 4 ou 5 mamadas por dia e não usar o peito só para silenciar o bebê, e você já acertou, você começa a ter que fazer isso daí, geralmente a partir do 7º, 8º mês, quando você está introduzindo os alimentos a partir dos 6, aí você tem que começar. Porque também se você não acertar isso, e o bebê mamar toda hora, se ele mamar meia hora, 1 hora antes da comida, ele não vai almoçar direito, não vai jantar direito. Então, se ficar mamando toda hora, é difícil introduzir os alimentos. Vai até 1 ano só mamando. Tudo bem, se ele estiver bem, mas depende de você também. Agora, vamos supor que você consiga entrar. Não entendi o peso de risco para bebê que está em aleitamento, eu vou responder isso depois. Deixa eu acabar. Eles me enfiam coisa aqui quando eu não estou. Estou querendo falar uma coisa tão boa para você. Deixa eu primeiro te responder isso aí. Então, o que você faz? Eles não ouviram, senão eles não fariam isso aqui. Então é o seguinte, quando você acerta e começa a dar o leite na hora certa, e você consegue acertar os horários, isso lá pelo final, depois de 1 ano de idade, e você fala, agora não aguento mais. Aí eu brinco com a mãe que ela deve brincar. Você viu aquele desenho animado da bruxa que ia no espelho e falava assim, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? E aí falava que tinha a Branca de Neve, ela ficava brava. Então a mãe que quer desmamar tem que chegar na frente do espelho e falar assim, olhar nos olhos e perguntar, espelho, espelho meu, quero desmamar o que é meu? E olha bem no olho. Se o olho responder para você assim, não, tá na hora, você tá cansada, eu sei, você fica dividida, tá na hora. Tá na hora? Tá. Você tem certeza? Tem. Aí você vai e começa assim. Você está dando mamar 4 ou 5 vezes por dia. Aí você tira uma mamada de depois do almoço. E aí você dá o peito e tal. Aí você tira a mamada de depois do jantar. Aí tá mamando 2 ou 3 vezes por dia. Aí você tira a outra mamada. Aí tá de manhã e à noite. Aí você tira. Isso a cada 15, 20 dias, um mês. Aí você tira a mamada da manhã. Até que vai chegar um dia que ele está mamando só 1 vez por dia, à noite, aí você fala, bom, chegou. Aí esse dia você deixa ele mamar à vontade, tira e fala, acabou, e a partir de agora, e mais uma dica, não caia na bobagem de desmamar e dar mamadeira. Porque todas as vantagens da amamentação você perde se começar a dar mamadeira. O que vai acontecer quando você dá a mamadeira? Ele vai começar de novo a ter problema de dificuldade de pega, de arcada, ele vai ter dificuldades de sucção, ele vai ter um erro que ele não tinha porque ele mamava bem. Então você tira do peito, dá comida e começa a dar alimentos no copo. Você quer dar leite? Dá leite no copo, dá suco no copo, dá fruta para ele. Mas não saia do peito e comece em mamadeira. Por isso que é bom você ir até 2 anos de idade e depois passar. Tá bom? Tá difícil hoje dar aula aqui para vocês, porque esse pessoal aqui tá tudo maluco aqui de volta de mim. Eles estão falando, rindo pra caramba, e eu não tenho como me concentrar. Espero que eu tenha acertado tudo. Tem outra pergunta aqui. Qual o peso de risco para o bebê que está em aleitamento exclusivo? Em relação à necessidade de complemento? Que não tem esse negócio de peso de risco, não. Isso aí é bobagem. Se a curva de crescimento é ascendente, se ele está ganhando peso, ele está urinando bem, evacuando bem, feliz da vida, sem problema, não tem negócio de, o peso está baixo. A gente tem algumas regras. Por exemplo, no primeiro trimestre, um bebê ganha em média de 20 a 30 gramas por dia. Isso dá mais ou menos 200 gramas por semana, que dá 700, 800 gramas por mês. Mas depois do segundo, terceiro mês, a curva vai desacelerando. Aí você no terceiro, quarto mês, você passa a ganhar 15 gramas por dia, no máximo 20.
Aí no sexto mês você cai para 10 gramas por dia. Isso faz parte, porque a curva de crescimento não é uma reta que vai subindo, subindo. Ela vai se inclinando, ela vai crescendo mais lentamente. A gente chama que o ângulo da reta vai diminuindo, ou seja, a curva de crescimento vai desacelerando. Ou seja, um bebê nasce com 3 quilos, 3 quilos e pouco. Ele vai chegar a um ano de idade saudável com 10 quilos. Ele vai ganhar 7 quilos em 11 meses. Ou seja, se ele continuasse ganhando 30 gramas por dia no primeiro, como ele ganha no primeiro mês, que dá mais de 1 quilo no primeiro mês, né? Ele ia chegar com 15 quilos no primeiro ano de vida, o que é um excesso, a não ser em casos excepcionais de famílias muito grandes, mãe e pai muito grandes. Então, não existe um peso de risco. O que acontece é o seguinte, ele tem que ser avaliado dentro da curva de peso, visto a saúde dele, e tocando e conversando com a mãe. É uma balela. Infelizmente, no nosso país, a maior parte das crianças são desmamadas equivocadamente porque acham que ela não está ganhando peso e está com mamadeira. Porque se luta para ter um bebê fofo, né? Aquele bebê gordinho que a mãe acha que ele não come, mas ela chega no consultório com ele rolando assim, empurrando ele assim, rodando. E tão gorducho que ele está. Está errado. É o que a gente chama de... A pessoa não consegue ouvir aula boa, viu? Eles dão risada do que eu falo. Então... É o que a gente chama de fofura perigosa. Eu tenho um artigo sobre isso. Fofura perigosa é aquela história que a gente tinha antigamente, que bebê saudável é aquele bebê gordinho, sabe? Achava aquele bebê bolachinha assim. Esse bebê tem muito mais chance de ter hipertensão arterial, diabetes, síndrome metabólica, ou seja, alterações equivocadas de cálcio, de açúcar, etc. Bebê que mama bem ao peito é esbelto, ele ganha peso, ele ganha altura, ele se desenvolve bem, ele está na curva de crescimento dele, mas ele não é gordo. Bebê obeso tem grande chance de se transformar num adulto obeso. E o adulto obeso é uma pessoa que tem muita chance de ter pressão arterial elevada, arteriosclerose, colesterol aumentado, diabetes. Começa na infância isso. Esse é um papel da pediatria preventiva. E uma coisa que mais ajuda você a combater isso, eu falo isso todo dia no consultório, é uma boa puericultura com um bom aleitamento materno. Ok? Mais perguntas, gente? Acabou. Esse pessoal aqui que me ajuda aqui, eles dão muita risada. Eu acho que eu falo coisa engraçada. Um grande abraço para vocês. Fico muito feliz de saber que vocês estão gostando do curso. A gente está tendo feedback muito bom. Pessoas estão dizendo para a gente que estão gostando do nosso curso. Isso é maravilhoso. Me sinto muito alegre e honrado com o trabalho das pessoas que estão me ajudando, né? Não sou só eu que apareço falando aqui, mas tem um trabalho muito forte feito por muita gente que está ao meu lado. Isso é muito importante. Um abraço para vocês, até a próxima.